Bora aprender a fazer um caderno de erros para concurso? Todo mundo fala que é muito importante fazer caderno de erros, né? Mas como que faz? Qual é o melhor jeito? Eu vou te falar tudo aqui como fazer e melhor, vou fazer junto com você. Então já separa um caderno para você usar como seu caderno de erros. Eu gosto de pegar um caderno fino, assim, pequeno, ou pode ser pequeno, pode ser desses maiores. E você pode usar um caderno para cada matéria ou o mesmo caderno para todas. Eu gosto de usar o mesmo caderno para todas as matérias, assim a gente já vai intercalando a própria produção do conteúdo quanto a revisão em um material só. Então separa um caderno, as canetas e as questões, porque o que dá base pro caderno de erros são questões. A gente só vai colocar no caderno de erros o que você errar, fazendo questão. E por isso que esse é um material tão poderoso de revisão, porque você só vai anotar aqui o que você não sabe, ou seja, aquilo que você precisa aprender. Porque não adianta você ficar revisando o seu conteúdo, seu resumo, com coisas que você já sabe. É que só vai pra cá, você só vai anotar aqui o que você errar e mais, com as suas próprias palavras. Então, vamos fazer juntos algumas questões e fazendo o caderno de erros juntos. E assim você vai ver o passo a passo de como fazer. Só reproduzir aí nos seus estudos. O que eu preciso pra fazer meu caderno de erros? Um caderno, peguei um caderno fino, simples. E questões. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá a minha tela do computador com as questões. Então, vamos juntos. A gente vai resolver a questão e tudo que a gente errar, a gente vai colocar no caderno de erros. Mas como? Vamos ver agora. Eu filtrei aqui questões de direito administrativo. Vamos resolver juntos e aí a gente encontra junto o que for tema pra colocar no caderno de erros, eu mostro pra vocês. Ó, questão do CESP de 2024. No caso de compras de um determinado bem, a administração pública poderá indicar um modelo do bem somente no caso de ele ser o único capaz de atender às necessidades de padronização do contratante? Acho que não é esse o único caso. Vamos responder. Acertei. Mas vamos supor que eu tivesse errado essa questão aqui. Eu achasse que esse era o único caso, né? Vamos supor que eu errei, pra gente poder colocar no caderno de erros. Aqui ele fala, no caso de compra de um determinado bem, a administração pública poderá indicar um modelo do bem somente no caso de ele ser o único capaz de atender às necessidades de padronização. Ou seja, se eu marcasse certo, eu acreditaria que essa era a única possibilidade. Mas na verdade tem outras. Vamos descobrir quais são essas outras possibilidades para poder colocar no caderno de erros. Vamos ver aqui nos comentários. Os comentários dos alunos são sempre uma melhor fonte de informação para o seu caderno de erros. Melhor ainda do que comentário de professor é comentário de outros alunos. Então, vamos ver aqui o que fala. No caso de licitação que viola o fornecimento de bem, que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses. Ó, então, aqui já são quatro hipóteses do artigo 41 da Lei 14.133. Vamos lá. Em decorrência de necessidade de padronização do objeto, manter compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração, os únicos capazes de atender as necessidades da contratante, que é o caso que foi falado como se fosse o único, né, na questão. E quando a descrição do objeto a ser listado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo, apto a servir apenas como referência. Então, como que eu vou colocar essa informação no meu caderno de erros? Bom, se eu tivesse marcado como certa essa, eu achava que essa aqui era a única opção. Mas, na verdade, tem outras três que eu não estava lembrando. Então, eu vou colocar com as minhas palavras. Não adianta eu copiar e colar isso aqui no caderno de erros. Vou colocar com as minhas palavras. Então, vou mostrar pra você aqui no meu caderno como eu faria. Primeiro, eu vou identificar aqui que eu tô fazendo de direito administrativo, no caderno de erros. E aí você pode botar o tema, mas eu prefiro não colocar. Eu gosto de colocar todos os temas conforme forem caindo em questões mesmo aqui no caderno em sequência. Então, eu vou colocar aqui um tópico. E aí, o artigo diz assim, no caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração pode indicar a marca nessas situações. Então, eu vou colocar, é possível a indicação de marca pela administração em licitação nas quatro hipóteses a seguir. Eu gosto de colocar já que vão ser 4, que aí quando eu estiver estudando, eu já vou saber que são 4 e já me ajudar a tentar lembrar depois. Aí eu vou falar com as minhas palavras o que tá aqui no artigo da lei, né?
no artigo da lei 1 em decorrência de necessidade de padronização do objeto. Vou colocar aqui, padronização do objeto. 2. Em decorrência de necessidade de manter compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração. Vou colocar manter compatibilidade. Vou colocar compatibilidade com padrões já adotados. 3. Quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender as necessidades do contratante. Vou colocar aqui, único capaz de atender a necessidade. 4. Quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela indicação de determinada marca ou determinado modelo, aptas a servir apenas como referência. Então, eu vou colocar aqui referência. Identificação como referência. Assim, eu anotei tudo que eu não sabia, tudo que me faria errar essa questão. Então, tudo que eu não sei, eu coloquei aqui. E aí, nas próximas vezes que isso cair, eu não vou mais errar. Vamos para a próxima questão para ver como seria cobrado e como a gente faria a anotação. Para fins de comprovação prévia de conformidade de preços praticados em contratações diretas de objetos de mesma natureza, é válida a apresentação de recibos ou notas fiscais emitidas para os outros contratantes no período de até 2 anos anteriores à data da contratação pela administração pública. Eu acho que não são 2 anos. Acho que são 6 meses, uma coisa assim. Então eu vou colocar errado, mas vamos ver. Acertei. Mas o que poderia fazer alguém errar isso aqui? Achar que é menos tempo, né? Ou achar que é um tempo diferente. Então, se eu tivesse errado por achar que era outro tempo, como é que eu colocaria no meu caderno de erros? O que ele tá falando aqui? Que a comprovação de preço, né, poderia ser feito por recibos notas fiscais de até 2 anos antes. Então, eu vou colocar aqui com as minhas próprias palavras, que é pra eu já elaborar o que eu tô lendo, né? Não só copiar e colar, eu já elaborar e entender. Então, como é que eu colocaria aqui? Simplesmente pular em uma linha ou não. Vou colocar aqui o próximo tópico já. E eu vou colocar assim. A conformidade de preço em contratações diretas pode ser comprovada por recibos e notas fiscais emitidos até 2 anos antes da contratação. Isso aqui é informação importante também, né? 2 anos antes de quê? Da licitação ou da contratação? A questão diz aqui que é da contratação. Nossa, eu fiz tudo errado. Nossa. Não, eu entendi errado, interpretei errado, né? Na verdade, são menos de 2 anos mesmo, como eu imaginei, que eu coloquei errado e eu acertei a questão. Então, são menos de 2 anos. Vamos ver o comentário aqui. Quanto tempo é? Período de 1 ano até a data da contratação. Então, na verdade, é 1 ano. Vamos ajustar aqui. 1 ano. Então, documentos emitidos é até 1 ano. Então, a próxima vez que eu ler aqui, eu já vou saber que é 1 ano e não 2. Confundi, gente. Não é até 2 anos, é 1 ano. Vamos para a próxima, continuar mais o treinamento. A gente faz mais um direito administrativo e depois a gente muda. Próxima questão. O pregão é a modalidade de licitação que deverá ser utilizada para a contratação de serviço comum pela administração pública, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor desconto. Poderá ser o de menor desconto? Não. Pode ser de maior desconto ou menor preço. Menor desconto, não. Aqui, nos comentários. Não existe menor desconto. O pregão pode ser critério de menor preço ou maior desconto. Então, no caso, se eu tivesse errado aqui, achado que poderia... vou lembrar aqui quais são os critérios possíveis do pregão. Aí a gente anotaria aqui. Os únicos critérios de julgamento para o pregão são menor preço, antes era só menor preço, né? E maior desconto. Pronto. Fizemos 3 direitos administrativos. Vamos supor que agora eu vou estudar outra matéria. Vou filtrar aqui no computador outra matéria. Vamos lá, em vez de direito administrativo, vamos filtrar direito constitucional agora.
filtrar. E vamos resolver. E aí, o que eu vou fazer aqui no caderno, eu simplesmente vou, na mesma sequência, anotar aqui e outra coisa de direito constitucional. Você pode ter cadernos diferentes para diferentes matérias. Ou simplesmente pegar uma outra parte do caderno. Aqui, colocar direito constitucional e anotar os erros aqui. Eu gosto de deixar em sequência. Então, vou colocar aqui direito. Eu gosto de deixar assim em sequência, que aí eu vou variando já pela própria leitura matérias diferentes. Não fico só muito tempo em direito administrativo, muito tempo em direito constitucional. Já vou intercalando aqui pela própria revisão. Então, vamos ver a primeira questão aqui que a gente vai resolver junto e anotar no caderno de erros. Primeiro, eu gosto de resolver a questão sempre lendo o que vai ter aqui, o comando, para depois ler o texto já procurando o que ele vai pedir aqui, né? Vamos lá. O referido tratado é equiparado às emendas constitucionais, porquanto versa sobre direitos humanos. Vamos ver se esse tratado é equiparado à emenda constitucional mesmo? O Pacto de San José da Costa Rica, Tratado Internacional de Direitos Humanos que estabelece o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, foi aprovado por maioria simples pelo Congresso Nacional e posteriormente incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. Considerando as informações apresentadas, julgue o item a seguir a respeito dos direitos humanos conforme a Constituição. Então, é um tratado de direitos humanos que foi aprovado pela maioria simples. Então, não é equiparado à emenda, porque para ser equiparado à emenda tem que ser aprovado por 3/5, né? Mas vamos lá, vamos supor que eu tivesse errado. E achado que era a maioria simples. Agora sabe que não é, a gente pode até confirmar isso aqui nos comentários, ó. Vamos ver um comentário mais direto aqui. Emendas constitucionais são tratados e convenções. Equivalem às emendas constitucionais os tratados e convenções internacionais acerca de direitos humanos que foram aprovados nas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. E aqui ele foi aprovado por maioria simples, né? Maioria simples do Congresso Nacional. E aqui ele diz 2 turnos de cada uma das 2 casas do Congresso Nacional. Então, vamos anotar esse rito todo aqui, né? Que precisa para que equivalha à emenda constitucional. Então, como é que eu escreveria isso com as minhas próprias palavras? Essa vai ser a última, tá? Só pra gente ir pegando o jeito e mostrar depois como é que eu vou revisar. Eu começaria o tópico aqui. Escreveria assim. Os tratados internacionais de direitos humanos, são os direitos humanos apenas, gente, que valem à emenda constitucional quando aprovados nas 2 casas do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos. Pronto, e assim sucessivamente, né? A próxima questão eu anotaria aqui em sequência e assim por diante. E assim eu estaria fazendo o meu caderno de erros. É assim que eu elaboro e crio meu caderno de erros. E aí depois, para revisar, como é que a gente vai fazer? A gente vai ler na sequência que tá aqui. Por isso que eu gosto de intercalar matérias diferentes. Que eu já vou intercalando na minha revisão também, do jeito que tá aqui. Então, aí eu vou... E o interessante é que a gente vai ler apenas o que a gente errou em questão. Eu só vou colocar aqui o ponto que eu errei com as minhas palavras. Assim, a gente estuda tanto na hora de criar o caderno de erros, quanto na hora de revisar.